Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as indicações do canal e que elas estejam sendo importantes para suscitar reflexões e também para aprimorar sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês um livro que eu terminei de ler recentemente. É este daqui. Ele fala sobre esse personagem histórico, Luiz Gama. Ele foi escrito pela Miriam Fraga e ele faz parte de uma coleção que é chamada A Luta de Cada Um. Essa coleção tem mais 5 títulos: A Juricaba, Chico Mendes, Irmanduce, Pagu e Zumbi. E, gente, essa coleção é extremamente relevante. Eu vou ler para vocês aqui o trecho, ó. A coleção A Luta de Cada Um mostra brasileiros notáveis que corajosamente enfrentaram inúmeros desafios em busca de um mundo melhor. Este livro conta a história de um extraordinário baiano, que com muita determinação e inteligência venceu os obstáculos da escravidão, defendeu seus direitos e batalhou pela liberdade nos negros, Luiz Gama. Gente, é um livro relativamente curto, ele tem aproximadamente 63 páginas e é um livro extremamente relevante para trabalhar em sala de aula. É um livro repleto de história. Ele tem ilustrações. Luiz Gama foi poeta, jornalista, advogado, só que ele exercia a profissão mesmo sem formação. Na época, um advogado que exercia a profissão sem ter a formação era chamado de rábula, e era um advogado extremamente competente, tanto que em determinado momento ele sofreu uma acusação e ele mesmo se defendeu, e todos os jurados o consideraram inocente. Então, ele era um orador. Ele lutou pela causa da escravidão e a história dele é extremamente relevante para levar para a sala de aula. Por quê? Porque ele é um homem negro que lutou pela libertação de todos os homens e mulheres negras. É importante lembrar que ele nasceu na década de 1830, em plena escravidão. A trajetória dele é extremamente interessante. Primeiro que a sua mãe era Luísa Maim. A Luísa Maim, inclusive, ela se torna uma personagem do romance Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que eu indico muito. A Luísa Maim, ela foi uma personagem extremamente importante para a história. Ela participava de insurreições, de rebeliões contra o sistema escravagista. Inclusive, ela teve uma participação muito importante na revolta dos malês. Os malês eram negros muçulmanos que foram escravizados. Eles eram um povo muito culto, eles sabiam ler e escrever. E o objetivo da revolta dos malês era instaurar uma república islâmica em Salvador. Infelizmente, eles foram combatidos, houve uma carnificina e Luísa Maim precisou fugir. Ela fugiu para o Rio de Janeiro, só que ela contribuiu muito para a formação do caráter de seu filho. Infelizmente, ela nunca mais foi encontrada por ele, mas ela deixou marcas extremamente importantes na formação do seu caráter. Por quê? Aos 8 anos, sua mãe precisou fugir para o Rio e ele foi morar com o pai. O pai era um fidalgo português de família rica, só que ele era dado aos vícios. Aos 10 anos, Luiz Gama foi vendido pelo próprio pai para um alferes paulistano. Ele foi levado em um navio negreiro para São Paulo, na região de Campinas, onde ele seria leiloado no mercado. Isso é um termo muito importante. Os escravizados, eles eram considerados mercadoria. Eles não eram considerados pessoas, eram considerados objetos. Eles ficavam expostos lá e os cafeicultores decidiam quais eles iriam adquirir. Esse livro, gente, ele é interessante porque ele vai mostrando anúncios, por exemplo, de escravizados que fugiam. Ele mostra alguns trechos extremamente importantes da obra do Luiz Gama. Ele publicou um livro. É importante ressaltar que a luta maior dele era pela causa dos escravizados. E quando ele estava habitando a casa do alferes, um jovem se hospedou lá. Ele era estudante de Direito e ele ensinou Luiz Gama a ler e escrever, porque ele percebeu que era um jovem notável e realmente ele não se enganou. É extremamente relevante estudar a história de vida do Luiz Gama, porque ele foi um homem que superou a escravidão, ele serviu o exército durante um tempo, ele sofreu muito preconceito, conquistou muitos inimigos, porque embora já houvesse no Brasil uma discussão sobre a libertação dos escravizados, os senhores de escravos, eles queriam receber uma indenização e ainda queriam que fosse gradativamente que esses escravizados fossem libertados. Então,
esse livro ele é um caldo de cultura para mostrar a resistência dos escravizados, o tratamento que eles recebiam dos seus senhores, mostrar como Luiz Gama dedicou a sua vida a defender essas pessoas. Ele atendia até mesmo gratuitamente, ele era funcionário público e ele usava os seus parcos recursos para defender a causa dos escravizados. E, inclusive, quando ele aprendeu a ler e escrever, ele questionou o alferes que o havia adquirido com seu pai. Qual é a legitimidade da minha escravidão? Porque a minha mãe era uma africana livre. Então você não tinha o direito de ter me adquirido como uma peça. Então esse livro vai mostrando a transformação desse menino em um homem brilhante que libertou mais de 500 escravos. Vem mostrando com imagens o tratamento ao que os escravizados eram submetidos. E vem mostrando também alguns trechos da obra do Luiz Gama. Então ele aprendeu na casa do alferes também o ofício de sapateiro. Aqui na página 10 tem um trecho de uma poesia dele. Vai lá para a tenda pegar na sovela, coser teus sapatos com linha amarela. Um dos poemas mais conhecidos do Luiz Gama é intitulado Quem Sou Eu? Ou mais conhecido como Bodarrada. Eu vou ler um trecho para vocês da página 34. Eu bem sei que sou qual grilo, de maçante mau estilo, e que os homens poderosos, desta arenga receosos, hão de chamar-me tarelo, bode, negro, bom gibelo, porém eu, que não me abalo, vou tangendo o meu badalo, com repique impertinente, pondo a trote muita gente. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa, o que isto pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Nos lundus e nas modinhas são cantadas as bodinhas, pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada. E tem um trecho que ele dedica à minha mãe. Era muito bela e formosa, era mais linda pretinha, da adusta Líbia rainha, e no Brasil, pobre escrava. Ó que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos, quando com os tenros filhinhos ela sorrindo brincava. E mostra também esse livro a luta dele pelo regime republicano. Então ele foi um homem envolvido com a libertação de pensamento, ele foi um homem que criou condições, mesmo quando não havia, infelizmente ele não pôde se formar como advogado. Ele recebeu da Faculdade de Direito do Lago São Francisco o título de advogado, que infelizmente ele não pôde obter em vida, porque como na condição de homem negro, ele não poderia frequentar a universidade. Ele chegou a trabalhar na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, ele foi bibliotecário, ele foi copista no Exército, ele foi um homem que sempre se dedicou às letras e ao direito, porque ele era um orador brilhante e o comprometimento dele era com a luta pela liberdade de homens e mulheres negros. Então, é uma história extremamente relevante para levar na sala de aula. Eu gostei muito da forma como ela retratou Luiz Gama, porque embora seja um livro com muito contexto teórico, ela traz o Luiz Gama como uma personagem. Então, em alguns momentos, parece que ele que está contando a história dele pra gente. Em alguns momentos, ele tem falas, como se ele estivesse dialogando com alguém. Então, eu acho que é um livro muito rico, muito relevante para trabalhar no Fundamental 2, no ensino médio. Com certeza vai suscitar discussões muito interessantes e contribuir para o enriquecimento do conhecimento dos alunos e para a luta antirracista. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa indicação. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.